Podcast Bichos Tagarelas. Com Fábio Marçal e Ricardo Weg e gente convidada. Hoje, dia 3 de abril, quarta-feira, está no ar o podcast Bichos Tagarelas. Eu sou o Ricardo Weg, jornalista multimídia, hoje substituindo o nosso âncora, o querido Fábio Marçal, que está em licença médica e, para nossa alegria, já está melhorando e em breve estará aqui no Bichos Tagarelas novamente. Um forte abraço, meu querido Fábio Marçal. E vamos às principais manchetes de hoje, nossos destaques aqui no Bichos Tagarelas. O app BlaBlaCar, aquele app de caronas, tem investimento de 100 milhões de euros. E ainda falando de gigantes da economia, Alberto Cuba, um jovem que começou como estagiário, o Alberto Cuba assume como CEO da gigante WEG. E o nosso comentarista Renato Rossi fala sobre a Xiaomi, que sai na frente da Apple. Uma disputa gigante pela liderança tecnológica mundial. Xiaomi e Apple. E o Carlos Kaminski, direto de Nova York, fala sobre o assassinato de 7 funcionários da ONU na guerra em Gaza. E ainda sobre a guerra, ao menos 10 crianças são amputadas por dia na guerra em Gaza. Hoje, dia 3 de abril de 2024, está no ar o podcast Bichos Tagarelas. Podcast Bichos Tagarelas. O BlaBlaCar, aquele sistema de caronas. Quem não conhece, enfim, vou explicar então rapidamente. É um aplicativo, de celular, não sei se funciona em computador, mas acho que é só celular, que você oferece caronas e você reserva caronas. E aí ali é estipulado um preço, de acordo com o trecho, pelo motorista no caso. Aí você estipula preços. Até o trecho tal é tanto, até o final é tanto. E você pode escolher se você quer parar ou quer ir direto. Daí você também, como caroneiro, coloca quantas vagas tem no teu carro e tal. Eu já ofereci muitas caronas já. Eu tenho, no caso, uma caminhonetezinha que cabe só 2 pessoas. Aí sempre, muitas vezes levei ali caroneiro, foi bem legal. Sempre foram experiências boas. E outra vez eu estava com um carro maior também e aí eu ofereci também algumas caronas e foi muito bacana. Assim, na temporada conheci uns turistas empolgados e pessoal, cabeça aberta, assim, médicos e tal. Foi bem legal essa experiência que eu tive com o BlaBlaCar e peguei carona poucas vezes, acho que umas 2 ou 3 vezes, mas é uma experiência interessante. Eu pensava que o BlaBlaCar era um aplicativo nosso aqui e tal, BlaBlaCar. Não, é um aplicativo francês, é uma startup francesa, a BlaBlaCar. E eles conseguiram, e eu sempre fiquei na dúvida, assim, como é que funciona para eles o aplicativo receber uma grana. Nunca entendi, porque não é um modelo de negócio complexo que não aparece esse valor ali até então, Daí, porque a gente o valor que o cliente pagava em dinheiro para a gente, ou Pix na hora ali e tal, não passava pelo aplicativo o valor, Falei, essa empresa, esse aplicativo aqui pode estar fadado aí ao fracasso, Se seguir só esse modelo. Mas eu estava vendo aqui agora no aplicativo, ele diz assim, que você pode receber pagamentos, tem aqui métodos de pagamentos e reembolsos, quer dizer, eles abriram uma espécie de financeira, um mini banco, alguma coisa assim. Aí fui olhar aqui nos meus pagamentos e reembolsos, daí diz assim que não tem nada, parece que você não fez nenhum pagamento online nos últimos 2 anos. Claro, eu nunca usei, nem sabia que tinha essa ferramenta. Muito bem. A startup francesa, então, BlaBlaCar, de caronas, conseguiu um aporte financeiro lá na Europa e vai trazer uma parte desse dinheiro para o Brasil. Então a BlaBlaCar conseguiu 100 milhões de euros. 100 milhões de euros. Então vamos considerar que o euro, na média, é R$6, são 600 milhões de reais aproximadamente.
Tá ali já indo para o caminho de 1 bilhão, né? 1 bilhão. A BlaBlaCar conseguiu esse dinheiro, esse investimento, tá? O cofundador e CEO da BlaBlaCar chama-se Nicolas Brusson, com 2 S's. Ele, claro que está empolgado com o assunto e falou sobre os investimentos. Vão ser em transportes de ônibus, né? Vai ter aí mais concorrência da BlaBlaCar no transporte de passageiros com ônibus e não só caronas, né, como de carros como a gente mais conhece, mas eles já estão nesse segmento de ônibus, só que ainda é incipiente. A ideia do Nicolas Brusson é crescer aqui, diz ele, no segmento de transporte de ônibus, que em 2023 representou 23% do total de passageiros transportados. Então, 23% dos caroneiros já usam o BlaBlaCar como ônibus. E os concorrentes da BlaBlaCar, no momento aqui no Brasil, a ClickBus e a mineira Buser. É isso aí. BlaBlaCar aí com novidades. Podcast Bichos Tagarelas. Vamos lá para uma motivação para quem está aí no mercado de trabalho, nas grandes empresas. A história aqui publicada pelo jornal Valor Econômico diz o seguinte: de estagiário a CEO da 6ª maior empresa da Bolsa de Valores em valor de mercado. Bom, CEO, para quem não sabe, é o que a gente chamava antigamente de chefe, de chefão, de tal e tal, tal, que é o que manda, assim vamos dizer, né? Isso aí chama-se CEO. Existem outras siglas para outros cargos menores, enfim, mas é nessa linha aí. Então esse caso aqui, a pessoa saiu de estagiário até chegar a CEO. Trata-se da empresa WEG. A WEG, que relembra, né, o meu sobrenome. Eu sou Ricardo Wegryzynowski, em português Wegryzynowski, em polonês seria Wenchnowski. Então, para não complicar a vida de ninguém, como está escrito, meu nome começa com W, E, G, R, Z, Y tal, e assim segue. Eu uso as 3 primeiras letras, que coincidentemente é o nome da WEG, mas eu não tenho nada a ver com essa WEG, infelizmente, nada a ver. Mas é a 6ª maior empresa da Bolsa de Valores em valor de mercado, a WEG. E a história, então, desse rapaz, o Alberto Kuba, que está sendo empossado como executivo agora no comando da gigante WEG. A história dele é a seguinte: com 22 anos de experiência na empresa, imagina, ele ficou 22 anos, ele é engenheiro elétrico e saiu do interior de São Paulo aos 21 anos para entrar no departamento comercial da WEG, quando a empresa alcançava seu primeiro bilhão em faturamento. E aí o jovem foi engrenando e hoje chegou a CEO. Alberto Kuba, o novo CEO da WEG. Podcast Bichos Tagarelas. Vamos agora direto a Nova York, com o Carlos Kaminski, que fala sobre esse atentado em Gaza contra equipes, né, que levavam alimentos, enfim. O Carlos Kaminski tem as primeiras informações e nós voltamos em seguida já falando sobre o boletim da ONU também a esse respeito. Olá, Ricardo Weg. Olá, Fábio Marçal. Olá, bichos tagarelas. Aqui Carlos Kaminski, de Nova York. Instituições de caridade interrompem a ajuda a Gaza após ataque de drone que matou 7 trabalhadores. Grupos humanitários dizem que não podem operar com segurança depois que o alvo israelense do comboio de caridade alimentar provoca um clamor internacional. A catástrofe humanitária em Gaza parece piorar depois que instituições de caridade anunciaram que estão suspendendo as operações no território após um ataque de drones israelenses que repetidamente teve como alvo um comboio claramente identificado de trabalhadores humanitários internacionais, matando 7 deles. Os ataques
em uma equipe da World Central Kitchen, levaram a instituição de caridade, juntamente com outras organizações de ajuda, como a ANERA, que ajuda refugiados ao redor do Oriente Médio, e o projeto Hope, com sede aqui nos Estados Unidos, que se concentra na área da saúde, a anunciar nesta terça-feira que pausaria suas operações em Gaza para proteger sua equipe. Chamando a decisão de um passo sem precedentes, a ANERA disse que os assassinatos, juntamente com a perda de vários outros trabalhadores humanitários e suas famílias, levaram nossa equipe a concluir que entregar ajuda com segurança não é mais viável. Embora entendamos as graves consequências que essa suspensão terá sobre a população palestina, os riscos crescentes associados à entrega de ajuda não nos deixam escolha a não ser interromper as operações até que nossa equipe recupere a confiança de que pode fazer seu trabalho sem risco indevido, disse um comunicado. A fome é projetada e iminente na metade norte de Gaza, disse um relatório apoiado pela ONU no mês passado. De acordo com a Oxfam, desde dezembro, o número de pessoas no território palestino que enfrentam níveis catastróficos de fome quase que dobrou. Pelo menos 27 crianças morreram de desnutrição, de acordo com o Ministério de Saúde de Gaza, que é controlado pelo grupo militante palestino Hamas. Mais de 200 trabalhadores humanitários foram mortos em Gaza desde que a guerra entre Israel e o Hamas começou, após o ataque do grupo militante às comunidades israelenses em 7 de outubro, disse Jamie McGoldrick, o principal funcionário da ONU para a coordenação da ajuda humanitária em Gaza, nesta terça-feira. De acordo com o relatório, um drone israelense disparou 3 mísseis, um após o outro, no comboio de 3 carros blindados, todos claramente marcados no telhado e nas laterais com o logotipo da WCK, por causa da suspeita de que um militante armado estaria viajando com eles. Apesar do fato de que o suspeito não deixou o armazém com o resto do grupo, os carros foram atacados enquanto viajavam de volta ao longo de uma rota pré-aprovada e coordenada com as Forças de Defesa de Israel, a IDF. Os assassinatos de segunda-feira causaram um clamor internacional, incluindo repreensões de alguns aliados internacionais mais próximos de Israel, como os Estados Unidos. A Casa Branca disse que estava indignada com o ataque, embora John Kirby, o porta-voz de Segurança Nacional, tenha dito que não haviam evidências de que Israel tinha como alvo deliberadamente os trabalhadores humanitários. Mais uma grande tragédia nessa guerra que já dura mais de 6 meses, mais de 32 mil mortos na faixa de Gaza, 1.200 israelenses também foram mortos pelo grupo militante Hamas. É uma verdadeira tragédia no Oriente Médio. Como eu falo, esperamos sempre que a paz venha logo. Essa é a informação. Um forte abraço a todos. Internacional. E a guerra em Gaza, levou a vida de mais 7 trabalhadores que estavam no programa de alimentação das agências da ONU em Gaza.
Quer dizer, pessoas que estavam levando alimentos, enfim. Mas os dados são alarmantes. Eu recebi umas fotografias aqui da agência ONU que para descrever, imaginem só um centro, vários prédios assim, tudo incendiado, tudo. Paredes até o terceiro andar assim dos prédios caídas, fica só aquele esqueleto assim, tudo preto, após aí o pessoal apagar os incêndios, fumaça, queimado, o asfalto em frente assim totalmente destruído, na terra de novo, tamanhas explosões. Dá para ver umas rodas de carros assim no segundo andar do prédio. Coisas muito feias. Outro de 5 andares incendiado, o prédio inteiro. Todos os andares queimados. Outros edifícios assim caídos, quebrados, em ruínas. Pessoas correndo também e objetos queimados por toda parte. Então essa é uma pequena descrição de algumas imagens que a gente recebe lá de Gaza. E vou pegar a parte mais alarmante aqui para a gente se conscientizar. O que acontece? O comissário-geral aí da ONU, o Felipe Lazzarini, ele citou dados aí sobre a infância, tá? Realçando que o conflito em Gaza tem sido, diz ele, uma guerra contra as crianças, a educação e o futuro. Tudo bem não, né? Que horror, né? Que sem palavras para isso daí. Mas olhem só, vejam só. Mais de 13 mil menores de idade já perderam a vida e 17 mil menores vivem desacompanhados ou separados dos parentes. Perderam as famílias, foram assassinados. E a agência estima, escutem só isso, que 10 crianças percam os membros inferiores, quer dizer, as pernas, enfim, a cada dia. 10 crianças sendo amputadas das pernas a cada dia. E outras dezenas morrem também por dia devido à desnutrição e à desidratação. Isso está acontecendo hoje em Gaza, aqui no nosso planeta. Seres humanos estão passando por isso. No momento, na atualidade. Somos contemporâneos dessa barbaridade. Podcast Bichos Tagarelas. Vamos ouvir agora Renato Rossi falando da Xiaomi, né? A Xiaomi também, como se fala, mas é Xiaomi, que se lê exatamente muito bem. Renato Rossi falando dessa gigante de tecnologia e da disputa com outra gigante, vamos dizer assim, que é a Apple, né? Sobre o lançamento de automóveis. E falando, né, de empresas de tecnologia que está migrando, vamos dizer assim. Se bem que automóvel é tecnologia, né, ainda mais esses aí. Mas enfim, ampliando o seu leque, né, enfim, de acessórios aí, telefones e computadores, enfim, para passar para automobilismo também, na tecnologia dessa linha. A Xiaomi já tem também drone, né, há algum tempo. Enfim, o Renato Rossi agora vai falar sobre essa disputa aí, essa ascensão dessa gigante chinesa. Então, sobre a Apple. Passou, né? Passou. Pelo menos assim, em tecnologia, em desenvoltura, em capacidade de lançamento de novos produtos, tanto que está entrando agora no automobilismo. Vamos ouvir então Renato Rossi. Alô, amigos de Bichos Tagarelas. Eu comentei aí em podcast anterior sobre o lançamento que aconteceu na terça-feira da semana passada, lá na cidade de Beijing, sede da gigante da eletrônica Xiaomi. Não é tão conhecida no Brasil, mas ela é simplesmente hoje uma das maiores vendedoras de iPhone, celulares no mundo. Tem um domínio muito amplo do mercado asiático e na China ela é a segunda marca que mais vende iPhones. A primeira continua sendo a Apple, né, que é uma marca mítica já nessa área da comunicação eletrônica, né, da comunicação via celular, iPads, notebooks que a Apple fabrica com sucesso
e com qualidade. A Xiaomi está subindo no ranking mundial de qualidade, o máximo esforço dos chineses, e eles inventaram de fazer um carro, produzir um automóvel, né? Isso aí não nasceu por acaso, né? Claro que os chineses tudo tem alguma intenção mercadológica por trás. No caso, era a luta, uma batalha de bastidores contra a Apple. A Apple anunciou na imprensa norte-americana, isso há mais de 3 anos atrás, que ela queria ter um carro Apple, um automóvel também. E ela se lançou com seriedade nesse projeto. Gastou alguns bilhões aí e não conseguiu realizar o seu intento. Ela jogou a toalha no final de 2023, dizendo que havia problemas com o carro que estava tentando produzir, problemas que não foram solucionados num tempo hábil, que eles poderiam lançar um carro com toda a segurança no mercado, mas somente lá por 2028. E a Xiaomi, que também estava produzindo seu automóvel, ela aproveitou e largou na frente, né? Na semana que passou, fez uma grande festa tecnológica em Beijing, mostrando o seu SU7 para o mundo, né? É, como os carros sedãs dos chineses, são sedãs acupesados, sedãs bastante esportivos. Se vocês querem conhecer um sedã esportivo chinês, o maior exemplo aqui do Brasil é o seu, o Foca, né? A BYD tem mania de colocar nomes aquáticos, né? Aquáticos marítimos de seus carros. Tem o Seal, que é a Foca, tem o Dolphin 1, Dolphin 2, e talvez outros bichos cheguem por aí, o Octopus e outras coisas mais, né? Mas em relação a este lançamento, foi uma vitória mercadológica, evidente para a Xiaomi. Mas a história não está bem contada, porque os chineses colocam uma empresa de tecnologia, de eletrônica. A Xiaomi não fabrica só celulares, ela fabrica equipamentos para o lar, air fryer, aquecedores de sala e de quarto, enfim, e outros tantos equipamentos que as donas de casa chinesas consomem com voracidade, porque a Xiaomi costuma vender seus produtos por preços muito competitivos. Inclusive esse Xiaomi SU7, aliás, de grande beleza de design, ele custa, na versão inicial, em torno de US$ 30.000 ou R$ 150.000. Esse é um preço muito pichincha para a qualidade do carro. Pela lista de equipamentos que já foi divulgada, é um carro que tem programa de estabilidade, controle de tração, frenagem automática autônoma, radar para tudo que é lado, e dentro tem aquelas coisas que chinês adora. O chinês gosta de interior de automóvel que se pareça a um parque de diversões eletrônico, né? Coitado de mim, né? Que já estou com 70 de idade. Eu sou da época daquelas que tinha aqui na minha cidade, na frente da casa da minha avó, tinha uma feira nos finais de semana, que era chamada Festa do Divino, porque tem a Igreja do Divino no bairro Bonfim, e eu e meu tio, nós íamos lá, né? Meu tio me levava no parquinho que tinha lá, não era um parquinho, até um parque bem grande, onde tinha aquelas brincadeiras todas, né? Que tão ganhava carteira de cigarro, garrafa de vinho, brinquedos variados e tal, mas era naquela base do jogava argola, né? Uma argola que tinha que encaixar nos cigarros que estavam assim, numa plataforma, e tinha que jogar um dardo num disco circulante. Meu Deus, né? Tecnologia não existia naquela época, né? Era tudo muito eu diria assim, infantil não é a palavra, era primário mesmo, né? Eram brincadeiras bastante ingênuas. E a gente se divertia. Eu tinha o meu tio Marner, irmão da minha mãe, que o cara era um negócio espetacular, a pontaria do cara, a precisão que o cara tinha naqueles tiros com arminha de pressão. O cara levava para casa, eu me lembro que tinha que levar de balaio de tantos maços de cigarro, quinquilharias que eram dadas para os vencedores, né? Quem acertava mais lá os desafios. Agora,
são feiras completamente eletrônicas, de alta tecnologia, né? E na China tem um monte dessas feiras de brinquedos eletrônicos. Os chineses têm múltiplas Disneys pelo território da China, com brinquedos e diversões altamente sofisticadas do ponto de vista tecnológico. E os chineses adoram que as montadoras coloquem esses gadgets dentro dos carros, nos habitáculos. Tem de tudo, telas multicoloridas, inclusive aqui no Brasil. É impressionante, mas o BYD, o Dolphin, ele é o único carro brasileiro que vem com um karaokê. Imagina só, né? Já pensou uma família de chinês, todo mundo cantando naquela língua, em mandarim? Meu Deus do céu, se eu estivesse no habitáculo, eu saía, me jogava pelo teto solar e desaparecia, voava e nunca mais voltava. Mas eles adoram isso. O chinês não vive sem karaokê, o japonês também, os asiáticos adoram karaokê. E solicitar, né, que um carro venha com um karaokê, sinceramente, eu acho que ainda não é a missão do brasileiro, né? Mas os carros chineses estão sendo lançados aí. Eu vi o interior desse Xiaomi do SU7. É impressionante o tamanho das telas, o colorido vibrante das telas. Todas as indicações e orientações dentro do carro são por avisos, são visualizações de signos, de avisos sonoros também. Olha, é um carnaval que o chinês faz dentro do carro. Ele quer um número enorme desses gadgets eletrônicos, desses complementos, num habitáculo, coisa que o brasileiro não dá bola para isso, né? Basta ter uma tela ali, o brasileiro é muito mais pragmático, sem dúvida nenhuma, no uso do carro. Mas o Xiaomi é uma surpresa, né? Um carro de grande qualidade, já foi experimentado pela imprensa europeia e falaram muito bem do carro. Claro, eles mandaram um protótipo para algumas publicações europeias para que testassem o carro e as resenhas que eu li foram bastante positivas. Agora, não é verdade que a Xiaomi fez esse carro sozinha. Tem um mistério aí que não é insolúvel, é bem insolúvel. É que a Xiaomi se associou, espertíssimos chineses, a Beijing Automotive Group. É uma das maiores potências automobilísticas da China, por enquanto mais restrita ao território chinês e à Ásia. Fabrica carros de qualidade, SUVs, e tem grana norte-americana nessa jogada, porque a Bloomberg, essa potência, esse império de comunicações de um norte-americano, tem capital grande lá, dinheiro grosso nessa Beijing Automotive Group. Como tem dinheiro norte-americano de todos os lugares do mundo em outras montadoras chinesas também. O prazer com que os chineses se entregam à prática capitalista, ora, deve deixar o seu Marx lá no túnel completamente inquieto, né? Agora, os chineses, então, da Xiaomi, eles simplesmente atalharam. Está na cara que eles não iam ter capacidade de, em 3 anos, de montar um carro tão belo como montaram. Agora, se associando a uma montadora que produz mais de 300 mil carros anualmente, eles tiveram a faca e o queijo na mão. Qualquer dúvida sobre suspensões, carroceria, design, estava ali uma grande equipe para sustentar os técnicos e engenheiros da Xiaomi envolvidos nesse projeto de fabricar um carro. Eles que são especialistas, como eu disse, o grande negócio da Xiaomi ainda é a produção de celulares, né? iPhones, para usar um nome inglês um pouco mais sofisticado. Tudo mesmo, né? O celular ele falava, já não fala mais, agora ele só passa mensagem, ele serve como conexão para outros aparelhos, então tudo mudou, né? Nesse mundo da comunicação móvel, né? Dos telefones móveis. Então é isso, amigos. A Apple foi meio otária, né? Confiou demais no seu taco, né? É que nem jogador de sinuca, né? O cara confia demais no taco, acaba se dando mal. E eles não tiveram ajuda de ninguém e acabaram não dando certo no seu carro. Perderam 3 anos, alguns bilhões de dólares e o carro
manteve alguns problemas que eles consideraram até o momento insolúveis. Certamente problemas de suspensão, tunagem de suspensões, tunagem de eixos, questões mais mecânicas mesmo, que a Xiaomi teve à disposição. Foram muito espertos, pegaram o atalho da associação a uma grande montadora, marca chinesa automobilística. O que está acontecendo com outras montadoras, né? A Stellantis está associada agora à Leap Motors, que é uma enfant terrible lá do mercado chinês. Os caras estão fabricando carros de baixo preço, com muita tecnologia. E também agora a Volkswagen também se associando a uma outra marca chinesa para a produção de carros na China. Aí esses aí foram espertões, né? Já que os chineses dominam completamente a tecnologia elétrica, por que não se associar a montadoras que já têm um grande expertise em carro elétrico? A Xiaomi foi por esse caminho e se deu muito bem, não tirando o mérito da Xiaomi, né? Também os seus técnicos e engenheiros participaram ativamente deste projeto DSU-7, que em breve aí estará pelos caminhos do mundo. Novo encontro com vocês amanhã. Internacional. E agora, no Bichos Tagarelas, mudanças climáticas. Mudanças climáticas, pois então, está influenciando no aumento do preço do chocolate. Pois é, custos mais altos em todo o mundo estão em parte ligados às alterações que reduziram as safras e então elevaram o valor do cacau. O que acontece? Os cacaueiros crescem perto da linha do Equador e são sensíveis às mudanças climáticas. Com isso, o preço do chocolate tem aumentado. As mudanças climáticas, então, afetando também a burguesia, digamos assim, né? Classe AA, AAA, enfim, quem come chocolate. Porque o ovo de chocolate estava realmente caro. Eu fiquei sabendo que tinha ovo de chocolate aí por média de R$60, R$80. Pois então, é isso aí, mudanças climáticas. Vamos ouvir o boletim da Organização das Nações Unidas, a ONU, sobre esse assunto. O aumento do preço do chocolate, uma razão para se preocupar com as mudanças climáticas. Os preços do cacau subiram 136% entre julho de 2022 e fevereiro de 2024, de acordo com o monitoramento de preços de commodities da Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento, UNCTAD. Segundo a agência, ondas de calor e chuvas intensas estão prejudicando as colheitas na África Ocidental, que produz 3/4 do cacau do mundo. Os consumidores do chocolate em todo o mundo estão sendo atingidos pelos preços mais altos do cacau, devido, em parte, à crise climática. O clima extremo e as mudanças nos padrões climáticos prejudicaram as colheitas das safras, que devem ficar aquém pelo terceiro ano consecutivo, afetando a oferta global e elevando os preços. O preço por tonelada no mercado futuro ultrapassou $10.000 pela primeira vez em 26 de março. O aumento chegou aos consumidores em todo o mundo, que já sofrem com a inflação e uma crise geracional de custo de vida. De acordo com a UNCTAD, os cacaueiros crescem perto da linha do Equador e são sensíveis às mudanças climáticas. O fenômeno El Niño, caracterizado por temperaturas superficiais mais quentes em partes do Oceano Pacífico, causou um clima mais quente e mudanças nos padrões de chuva. Na África Ocidental, que produz a maior parte do fornecimento global de cacau, as plantações estão cada vez mais ameaçadas por ondas de calor, chuvas intensas e outros riscos relacionados ao clima. Por exemplo, chuvas excessivas em Gana e em Côte d'Ivoire, também conhecida como Costa do Marfim, durante o quarto trimestre de 2023, levaram a um surto de vírus do broto inchado e da doença da vagem preta, uma condição que faz com que as vagens de cacau apodreçam e endureçam. A repercussão é global, já que os dois países produziram 58% do cacau mundial entre 2022 e 2023. Da ONU News em Nova York, Felipe de Carvalho. Podcast Bichos Tagarelas. E
como diz o Fábio Marçal, acabou-se o que era doce. E hoje, inclusive, tivemos uma notícia sobre isso, né, Fábio Marçal? Falando da mudança climática, das mudanças climáticas que estão afetando o preço do chocolate. Pois é, notícia que interessa aí a todos nós para frearmos a mudança climática. Quem sabe por causa do chocolate, hein? Notícia essa hoje veiculada pela ONU. Bom, vamos lá. Amanhã tem mais Bichos Tagarelas. Tchau, tchau. Você ouviu o podcast Bichos Tagarelas com Fábio Marçal, Ricardo Veg e gente convidada.